Bom, voltamos diretamente do estúdio da FAUSB com o programa FAUSB Entrevista. Hoje nós vamos receber aqui o professor Aparecido Donizete, professor de Direito da Faculdade Desembargador Sávio Brandão, a FAUSB. Então, professor, muito bem-vindo. Nós vamos falar um pouco sobre essa pandemia, o que está acontecendo, o direito das pessoas. Seja bem-vindo ao FAUSB Entrevista. Obrigado, professor Bittencourt, é um prazer. Quero agradecer o convite e estou à disposição para as suas perguntas. Algumas perguntas nós recebemos dos nossos internautas e outras perguntas a gente já tinha mais ou menos conversado sobre o assunto que nos levaria a fazer essa entrevista, realmente a elucidar alguns casos. Professor, uma das coisas importantes que a gente fala assim, a pandemia. A pandemia, ela vai cerceando um direito que, pelo que eu entenda, ele é meio que fundamental, que seria o direito de ir e vir das pessoas. Como é que funciona isso nesse momento de pandemia? O direito fundamental da liberdade de locomoção é um direito, inclusive, está na cláusula pétrea. Só que esses direitos fundamentais, eles não são absolutos, eles são relativos. O que significa isso? A determinar da situação é possível ele ser minimizado. E no caso da pandemia, em especial, por não ser uma questão somente local, somente dos municípios nossos, entre Cuiabá e Várzea Grande, sim, ser pandemia a nível nacional, por isso que é pandemia. Sim. Então, por se tornar especial, tem aí um tratamento diferenciado. Tem que ter um tratamento diferenciado. Tem que ter, né, professor? Essa questão da liberdade de locomoção, ela não pode ser superior, por exemplo, ao direito à vida. Exatamente. O direito à vida, ele está acima. Ninguém, nem o morto, se locomove. Exatamente. Então, o direito à vida tem que ser preservado em especial. Então, aí nós estamos falando de um confronto entre dois ramos do direito penal. Certo. Muito interessante. Porque quando a gente fala do direito de ir e vir, todo mundo acha, não, isso é um direito sempre. Não. Depende. Quando você coloca em perigo a sua vida ou a vida de outras pessoas, isso pode ser suprimido. De uma certa maneira, reduzido o seu direito de sair, enfim. Na realidade, não era o direito de sair, mas os locais foram fechando, enfim, como a gente conversou na outra entrevista com o professor Trombini, sobre as relações comerciais, como estavam funcionando e tal. Então, como reduziu isso, pediu-se também que as pessoas ficassem em casa. Isso, então, foi uma redução dessa parte do direito de ir e vir. Sim, a gente não tem notado e não tem visto ninguém falar do chamado conflito aparente de normas, que, na verdade, estão dizendo aí um conflito entre a liberdade de locomoção e o direito à vida, o direito à saúde. Mas eu não vejo como conflito, eu vejo como um conflito aparente, porque o direito à vida é superior. O direito à vida é superior. Sim. Então, inclusive, está previsto na Convenção Americana dos Direitos Humanos a possibilidade de restrição da liberdade em determinados momentos. E se você parar um pouquinho, for cristão e que lê a Bíblia, está lá no Antigo Testamento, também tem. No período de pandemia, fique em casa até a situação passar. Está lá. Então, quer dizer, isso não é recente, não é de agora. Isso não é de agora. Isso é muito antigo. Isso remota a 4.000 anos antes de Cristo. E essa restrição, ela tem a ver com a decretação do estado de calamidade? Como é que é feito isso? Como é que no modo prático se faz isso? Quem é que detém esse poder de decretar? O estado de calamidade, ele é decretado pelo Congresso Nacional. E quando que se decreta? Quando a situação se torna insustentável, quando a situação se torna difícil e de urgência. Então o governo precisa de mecanismos para agir rápido. Então ele não precisa de leis para poder mandar vacinas, deslocar servidores, deslocar equipamentos, comprar equipamentos. Ele não precisa de lei, é dispensado. Então essa calamidade, com base nesse estado, com esse reconhecimento desse estado de calamidade, a gente vê a situação é caótica. Que é o caso também de às vezes, suprimir uma licitação, comprar direto um produto, para isso. Alguma coisa que realmente seja de interesse naquele momento. Sim, né? Não pode ser decretada calamidade geral. A calamidade ela é decretada em um determinado setor.
E no setor que foi decretado foi na saúde. Então, a saúde é mais importante que qualquer coisa no momento. Por isso que é aberto o espaço para se fazer o que for necessário. Óbvio que não pode se utilizar politicamente e não pode também desviar o dinheiro, esse dinheiro para outras situações. Então, esse dinheiro ele tem que ser utilizado no combate à pandemia. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O estado de calamidade, ele é a nível federal, A né? nível federal. Não existe estado de calamidade de um governo de estado. Sim, o Estado também pode decretar Também um estado pode. de calamidade? Pode. O nosso foi a nível federal, mas pode sim o governo estadual decretar um estado de calamidade. Inclusive, em determinados circunstâncias, para certos ramos de atividade. Uma hora na saúde, na segurança pública. Nós tivemos, por exemplo, há pouco tempo atrás, decretação do estado de calamidade na segurança pública de um estado do Nordeste, não me lembro qual foi, mas houve essa decretação. E pelo que eu vi muito isso na minha infância, quando algumas cidades enchiam, até o prefeito pode decretar o estado de calamidade. Inclusive, muita chuva. É permitido ao prefeito. É isso que eu queria elucidar, porque as pessoas acham que o estado de calamidade ele é só a nível federal. Não, ele vem pode ser regional. Pode ser regional, pode ser local, pode ser só de um município. Exatamente. Professor, no seu entender, quais serão as consequências que virão agora? Quais as dificuldades, até mesmo no meio jurídico, para que essas... a gente vê que existe um confronto entre os poderes, entre os níveis de governo. Qual é a dificuldade que o senhor vê isso pós-pandemia? É paradoxal, porque eu vejo duas situações. Uma situação aparentemente boa, por incrível que pareça, tem algo bom aí, na pandemia, vejo assim, uma integração um pouco maior. Quando você viu, por exemplo, as empresas ajudando pequenos empresários, ajudando pequenos municípios, ajudando pessoas, Exatamente. bancos, grandes empresas ajudando. Nós nunca vimos isso. Então a gente começa a ver ali a questão da solidariedade. E essa solidariedade, ela é humana. É a raça humana que está passando por dificuldade. É a raça humana que está em risco. Nós não estamos falando de um país, de uma democracia, de uma ditadura. Não, nós estamos falando da raça humana passando por uma grande dificuldade. Então eu vejo a pandemia, esse lado positivo dela. Eu falo, olha, o que você pode passar, eu também posso. Você pode ser milionário e eu quebrado, mas eu e você estamos no mesmo barco nesse momento. Exatamente o que eu ia dizer. Nesse momento, não importa quanto você tem de valores na conta bancária, nem quanto você tem de patrimônio. O vírus, ele vai chegar em você ou em mim, enfim, da mesma maneira. Então, é por isso que eu digo assim, chegou um ponto de estabilizar um pouco e colocar as pessoas mais ou menos no mesmo padrão. Porque o vírus, ele não quer saber se você tem dinheiro. Ele não escolhe cor, não escolhe patrimônio, não escolhe. Outra questão positiva é que o mundo inteiro vai perder no seu PIB. Então não é um país. Não é um país. Não é um país. Agora, os lados mais positivos. O Brasil é produtor de alimentos. O alimento vai precisar no mundo inteiro. Quer dizer, o Brasil produz muitos alimentos. O que nós vamos ter? Nós vamos ter muitas aberturas de comércios para poder vender. Exportar bastante. Então, assim, nós não precisamos nos preocupar muito. Eu costumo brincar que se o povo brasileiro, se os empresários não tivessem os seus administradores políticos, talvez o Brasil seria melhor em determinadas circunstâncias. Não estou dizendo em todas. Mas em determinadas circunstâncias. Porque muitas vezes o país, o município, o estado não é administrado por uma pessoa que entende de economia, entende no macro, né? Sim. Então ele tem questões pontuais. E isso às vezes dificulta o crescimento empresarial em especial. Uma outra coisa, as grandes empresas terão mais dificuldades. As pequenas empresas, as empresas familiares terão menos dificuldades. E o que é importante num país? O pequeno empresário. Exatamente. É esse cara que alimenta a família dele, a região dele. O dinheiro dele não é levado para o exterior. O dinheiro dele fica aqui. Exatamente. Fica aqui. Então a pandemia vai nos trazer isso. Às vezes a gente... Aí, nesses grupos de WhatsApp, redes sociais aí, a gente vê os caras, a empresa tal está falando em ir embora. Não se preocupem.
Tem empresa que tem 50 funcionários, tirou o espaço de 300 funcionários, 300 pessoas. Não se preocupe se ele for embora. Pode ter certeza que virá uma outra empresa e ocupará o espaço dele aqui. Então não precisa se preocupar. Ele vem alguém e vai ocupar o espaço dele. E vai crescer vai crescer ali. Então isso a gente não precisa se preocupar. O lado ruim da coisa, que até agora nós só falamos do lado bom. O lado ruim é que seria importante o que nós estamos falando da integração. E nós não estamos vendo isso. Infelizmente, nós estamos vendo uma guerra política. O vírus veio numa hora não muito boa. Não muito boa. Vésperas de eleição não são bons momentos para vir nada, você entendeu? E nós temos tido um pouco de dificuldade nisso. E aí a gente vê essa disputa. É uma disputa política, não é uma disputa científica, é uma disputa política. Infelizmente, assim, acirrada, e que todos vamos perder. Todos vamos perder. Professor, no meio do ensino, nós como professores, nós tivemos que nos reinventar. Sim. Como é que foi essa reinvenção no meio do direito, com o senhor pessoalmente? Como é que foi isso? Eu sempre gostei, eu sou apaixonado por dar aula. Então, assim, se for para um aluno, para 10 alunos, se for em frente a uma câmera, ou se for para 300, 500 alunos no auditório, para mim, o meu prazer é dar aula. Então, assim, ficou um pouquinho chato que você está falando em frente à câmera para dar aula. Então, assim, o feedback do momento, ele fica um pouco mais dificultado. Mas nem por isso ele é prejudicado face à tecnologia que nós temos. Sim. Nós temos as redes sociais, em especial, eu digo, esse WhatsApp, que ele tem um retorno rápido. Então, você gravou uma aula, mandou essa aula, colocou, por exemplo, no canal mais simples, mais acessível, que é o canal do YouTube. Ah, professor, eu não queria colocar no canal aberto. Faz no canal fechado. Sim. Coloca no canal fechado. E nesse canal fechado, você manda o link só para os seus alunos. Exatamente. Então, o seu aluno tem acesso a hora que ele quiser. Então, quer dizer, isso daí facilitou muito. Outra questão, as pequenas empresas, incluindo faculdades, incluindo agronegócio, incluindo indústrias, as pequenas, elas têm um pouco mais de facilidade, porque os seus alunos, os seus professores, os seus colaboradores são mais próximos da direção. Mais próximos. Isso facilita. Facilita. Quando é uma empresa grande, fica difícil o controle disso. E quando é menor, ele tem, então, o que significa? A probabilidade do crescimento dessas pequenas é muito grande. É muito grande. Maior do que as grandes, que provavelmente terão um pouco mais de dificuldades. Pelo distanciamento das pessoas. Pelo distanciamento. Professor Aparecido Donizete, muito obrigado por ter comparecido ao FAUSB Entrevista. Nós gostamos muito de tê-lo aqui. E vamos marcar uma outra hora, professor, para que o senhor retorne aqui com outro assunto e queira Deus, depois que essa pandemia passar. Muito obrigado, professor. Obrigado, eu que agradeço e estou à disposição e espero que essa atipicidade que estamos vivendo seja em breve solucionada. Esperamos que a solidariedade passe a fazer parte um pouco mais das nossas casas, das nossas famílias, das nossas empresas, das nossas amizades, das nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado, professor. Encerramos aqui o segundo bloco dessa semana do FAUSB Entrevista, que vai ao ar semanalmente. Muito obrigado e uma boa tarde.